Um bom dia a todos. Com os corações calmos e cheios de gratidão, vamos fechando os nossos olhos e agradecendo ao plano espiritual e a Deus a oportunidade de estarmos aqui presentes nesta manhã de domingo, nesta manhã ensolarada, que faz brilhar os nossos corações e os nossos pensamentos. Vamos pedindo para a espiritualidade aqui presente, para que possa nos intuir, para que possa auxiliar a Patrícia nas palavras que serão ditas, que elas possam tocar os nossos corações e os nossos pensamentos, que possam nos trazer paz, serenidade e amor nessa semana que se inicia, que os ensinamentos que serão passados aqui hoje possam ser interiorizados dentro de nós e que possam, acima de tudo, ser colocados em prática em nossas ações, no dia a dia. Agradecemos a Ti, Senhor, pela vida e por esta oportunidade maravilhosa de encontro. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à Fraternidade Francisco de Assis. E eu escolhi um tema hoje, porque na verdade eu ia fazer sobre outro tema, mas acabei acordando 5 horas da manhã e é para eu falar de outro tema hoje. Então, eu vou falar sobre o racismo e uma reflexão à luz da doutrina espírita. Né? A gente acabou de passar, né, pela consciência negra e pela primeira vez eu vi na escola um movimento que teve várias apresentações, vários trabalhos de todas as turmas, então teve um bate-papo na escola. Então achei que foi muito interessante as escolas começarem a implementar esses movimentos, né? E aí eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre esse tema, que a gente fala muito na sociedade, a gente fala muito fora, mas aqui dentro eu não vejo tanto a gente falar sobre isso, né? De uma forma baseada na própria doutrina, nos ensinamentos de Jesus. Então, primeiramente, o que é o racismo? O racismo é qualquer atitude, pensamento, comportamento ou estrutura social que inferioriza, discrimina ou exclui pessoas por sua cor, fenótipo ou origem. Não é apenas um problema individual, é um fenômeno social real presente no Brasil e no mundo. E aqui eu coloquei o que é o racismo estrutural. A gente ouve muito dizer hoje sobre o racismo estrutural, mas eu, particularmente, eu não entendi exatamente o que isso quer dizer, né? Então, eu trouxe aqui um trecho do livro Racismo Estrutural, do advogado, filósofo e professor Silvio Almeida. E ele diz assim: racismo estrutural é o termo utilizado para mostrar que o racismo está enraizado em nossa sociedade, ou seja, no direito, na economia, na ideologia e na política. Ele se mostra a partir de práticas, hábitos e falas cotidianas, tanto de forma consciente ou inconsciente. Isso significa que se o país onde vivemos foi construído com base em ideais racistas, o racismo deixa de se expressar como uma anormalidade e se torna componente significativo, escancarado como as relações sociais foram historicamente construídas em nosso país. Desse modo, é imprescindível compreender como o racismo imbrica na ordem social, analisando como uma questão estrutural. Então, o que acontece? É o racismo que a gente faz até de forma inconsciente, sem maldade, mas que está ali tão internalizado dentro da gente, por conta de séculos de histórias que nós temos, que a gente faz sem pensar, a gente faz sem saber, né? E tem muitos termos que a gente utilizou por anos, que hoje a gente está entendendo a origem, hoje a gente está entendendo que são pejorativos, que a gente entende que são ofensivos, né? Então, vamos lá. A doutrina espírita nos convida a olhar para o racismo como uma violação da lei da justiça, amor e caridade,
um atraso moral da humanidade, um sintoma do orgulho, do egoísmo e da ignorância. Então, acho que como tudo nessa vida, a melhor forma de a gente poder combater alguma coisa é com a sabedoria, é a gente entendendo, é a gente trazendo luz, né, para nós, para a gente poder enxergar com outros olhos. E aí, a primeira luz do Evangelho segundo o Espiritismo é que os espíritos não têm cor, né? O espírito é imortal, ele não tem raça, ele não tem sexo, nacionalidade ou aparência. Portanto, do ponto de vista espiritual, o racismo não faz sentido, porque discrimina aquilo que é transitório e ignora a essência do ser, né? Porque a gente acaba tendo um preconceito por uma roupa que a gente está usando aqui, e quando a gente trocar de roupa, a gente não sabe, né, que roupinha a gente vai colocar. No capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, diz assim: todos os homens são iguais diante de Deus. Somente a virtude os distingue. Então, para Deus, não importa a roupinha que a gente está usando. Todos nós somos filhos, todos nós somos iguais e todos nós somos muito queridos por Ele. O que muda, na verdade, é as nossas virtudes, são as nossas ações, são os nossos pensamentos, são como a gente usa essa ferramenta aqui no nosso dia a dia. A segunda luz que eu quero trazer para vocês é as diferenças corpóreas são provas e missões. Então, a gente escolhe a roupa conforme aquilo que a gente vai fazer. É igual quando a gente trabalha, né? Eu trabalho com fisioterapeuta. Normalmente, você põe uma roupinha branca, ou põe um jaleco, ou põe uma roupa... Vou dar aula de dança. Normalmente, a gente vai pôr uma roupa de ginástica, tem o uniforme da academia, né? Eu vou vir aqui, a gente põe uma roupa bonitinha para vir aqui na frente. Então, a mesma coisa é o nosso corpo. A gente vai escolher o nosso corpo, nossa preparação encarnatória, conforme o que a gente tem de missão, conforme o que a gente escolheu de prova naquele momento. Na outra encarnação, a gente vai escolher outras missões e a gente vai escolher outra roupa. No capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Diz: a reencarnação é a porta pela qual Deus dá a todos os seus filhos igualdade de oportunidades. Então, é através da reencarnação que a gente consegue fazer todos os papéis. A gente consegue estar em todos os lugares. Então, tem horas que a gente reencarna, a gente tem uma condição financeira melhor, outras vezes não. Às vezes a gente está numa condição mais humilde, às vezes a gente está numa condição mais abastada. Por quê? Porque para a gente entender todos os lados, a gente tem que passar por todos os lados. Se a gente encarnar sempre no mesmo país, sempre do mesmo jeito, como que a gente vai agregar conhecimento, né? A gente precisa passar por todos eles. Então, cada vez a gente vai para um lugarzinho diferente, aprender de uma forma diferente, né? E é isso, né? A reencarnação é para todo mundo aprender, crescer, reparar e evoluir. Porque muitas vezes, né, quando a gente escolhe vir de uma origem, ou negra, ou indígena, ou membro de um grupo historicamente oprimido, é uma prova que nosso espírito está precisando passar, por algum motivo. Conviver com pessoas de etnias diferentes e aprender a respeitar é uma prova tanto para a gente que está passando e para quem está observando, né? Porque às vezes quem está ao entorno também vai ver como a gente se comporta, como a gente lida com as diferenças, né? E quem discrimina fere a lei divina e colherá os efeitos dessa escolha. E não é um colher de punição, não é um colher vingativo, é um colher porque a gente está ofendendo a lei do amor, da caridade, da fraternidade. Então, isso vai fazer com que a gente tenha que reparar isso em outro momento. E como que a gente repara? A gente sentindo. Né? A gente só vai conseguir entender o outro lado a partir do momento que a gente passa para o outro lado, né? E a outra luz que eu quero trazer para vocês é que Jesus, que é o nosso modelo, né? É o nosso mestre, ele nunca fez distinções durante a vida dele, né? Ele conversava com os samaritanos, que era um povo que era considerado excluído, era um povo que eles consideravam inferiores.
Ele conversava com todos, desde moradores de rua, cobradores de impostos. Ele tocava nos leprosos. Ele defendia as mulheres, que na época as mulheres eram oprimidas, elas não tinham voz. E ele trazia a voz às mulheres. E ele acolhia todos, né? E me fez lembrar de uma palestra uma vez que eu escutei, falando, né, que Jesus, quando ele escolheu nascer, né, o lugar que ele nasceu no meio de pastores. Os primeiros que viram ele nascer foram os pastores. E naquela época, eu não sabia disso, mas naquela época os pastores era a classe mais baixa da sociedade, porque eles viviam fora da cidade e eles eram considerados assim, que viviam na sujeira, que viviam na lama, que cuidavam de animais, que viviam com cheiros fortes, porque naquela época o banho também não era uma coisa que tomava-se todos os dias. Então, por conta disso, eles eram os excluídos. Então, até onde ele escolheu nascer, né, já foi providencial, já foi para mostrar que eles também fazem parte, que eles também têm importância, que eles também... Então, a todos os momentos, Jesus foi inclusivo. Em todos os momentos, ele mostrou o amor, mostrou a caridade, mostrou a fraternidade, né? Então, para a gente trazer isso para a gente também. No capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o homem que se julga superior a seus irmãos pelo nascimento, pela fortuna ou por qualquer vantagem material, é aos olhos de Deus culpado de orgulho e falta contra a caridade. Então aqui mostra, né, que a superioridade racial não tem o porquê, né? Porque isso não implica para os olhos de Deus, né? Como falou lá no começo, o que implica para os olhos de Deus são as nossas virtudes, são as nossas ações, somos o que nós fazemos. E trazendo um pouquinho aqui do racismo no nosso país, né, que é uma responsabilidade coletiva. Nós passamos por mais de 3 séculos de escravidão, por muito tempo isso ficou em silêncio, ficou oculto, poucas pessoas falaram sobre isso, só que aos anos, graças a Deus, isso está vindo à tona, né, e a gente precisa falar sobre isso, né, porque é um mal que precisa ser reconhecido e precisa ser corrigido, né? O silêncio diante da injustiça também é uma forma de omissão moral. Então, quando a gente participa de algum fato e a gente se omite, a gente também não ajuda, a gente também não acolhe, a gente também não impõe limites, a gente também é como se a gente estivesse concordando, é como se nós também estivéssemos sendo, como se fala? Conivente. Como espíritas, sabemos que a evolução moral não acontece por decreto, mas por educação, autoconhecimento e mudança de comportamento. Então, para a gente ter uma mudança social, a gente precisa começar com a gente tem que começar pequenininho, né? E aí eu coloquei aqui, como que o espírita pode agir, né? Então, no plano íntimo, é a gente examinar pensamentos e preconceitos sutis, é aquela autoanálise, é a gente ver o que é nosso, o que é desse racismo estrutural que a gente aprendeu ao longo da vida, o que a gente... É coisas assim que pra gente que está acostumado por conta desse racismo estrutural, a gente não se dá conta, que é o tipo de falar, nossa, amanhã é segunda-feira, é dia de branco. A gente fala sem pensar, sabe? Não tem a maldade. A diferença do racismo estrutural para o racismo individual, que é o racismo que a gente fala que é criminoso, essa diferença é sem a maldade, é sem ter a noção da origem do que está falando, né? Então, a gente começar a pensar também no que a gente fala. É lógico, a gente não consegue se autoanalisar 24 horas por dia, mas a gente começar a ler mais, estudar mais, entender a etimologia das palavras, né? Para a gente poder também ir mudando isso dentro de casa, mudando com as crianças, né? Com os adolescentes, para eles também. É interessante que a geração que está vindo, eles já estão muito mais despertos e muito mais conscientes do que a gente, que já está um pouquinho mais aqui na Terra, né? Eles já estão vindo com uma consciência melhor que a nossa. Mas, mesmo assim, ainda a gente precisa educar, a gente precisa dar um norte, né?
praticar empatia e escuta. Eu acho que a gente, sem estar no lugar do outro, a gente só consegue entender se a gente escutar e se a gente tentar entrar no lugar do outro para entender, que é a empatia, né? Então, acho que é melhor a gente aprender pelo amor, né? Acolhendo, escutando, do que a gente não querer escutar, não querer aprender e depois a gente vir e sentir na pele depois tudo para poder aprender, né? E quando a gente escuta a dor do outro, além de você dar essa voz para o outro poder falar das suas dores, das suas dificuldades, né? Você está praticando a caridade, está praticando o amor, né? E aí, juntos, a gente consegue se tornar um coletivo mais fraterno, mais amoroso. E o último aqui, que é desenvolver a humildade e a caridade. Né? Acho que o principal para a gente se livrar desse orgulho é a humildade. Então, para a gente poder superar o racismo, superar o preconceito. Eu estou falando de racismo porque é o tema que me veio, mas vale para todos os preconceitos, para qualquer tipo de preconceito, né? Para a gente combater é a humildade, é a escuta, é a empatia, é o entendimento, né? Coloquei aqui no plano social, respeitar a dignidade de todos. Né? De todos é todos. Não é todos só os que estão em casa, não é todos só que estão aqui na fraternidade, é todos. Desde as pessoas que a gente encontra na rua, no trabalho, na academia, em qualquer lugar que a gente passa, são todos. Reconhecer e denunciar injustiças. Né? Então a gente está mais atento também para o que é falado nas escolas, o que é falado no trabalho, porque é umas coisas tão que para a pessoa que está passando é tão dolorida, tão sofrido, né? E às vezes para a gente que não está na pele, a gente não percebe, né? Mas um exemplo, às vezes você vai numa loja e você chega lá e o critério para você passar na loja é que tem o cabelo liso. Então todo mundo tem que alisar o cabelo. Isso já é preconceito, já é um estereótipo, né? Então a gente tem que começar a identificar essas coisas, né? E não aceitar mais, né? A gente tem que parar de aceitar, a normalizar, né, o racismo. Como ele acabou se tornando estrutural e acaba não sendo anormal, a gente normaliza, a gente deixa passar, né? Por anos se falava assim, cabelo bom só tem cabelo liso. Cabelo bom é de todo mundo tem cabelo bom. Né? Todo mundo, mesmo que não tem mais cabelo hoje, mas o cabelo já foi bom também. Né? Cabelo bom é cabelo, gente. Não tem essa de cabelo bom, cabelo ruim. Né? É igual as pessoas, o ser humano, o espírito. Né? Todos perante Deus são bons. O que a gente faz que é bom ou ruim? Mas perante Deus todos nós somos bons e todos nós somos potencial de luz. Continuando no plano social, tratar como irmãos reais, não apenas na teoria. Às vezes na teoria, a gente fala, é muito bonito, mas na hora que a gente sai daqui, a gente não consegue colocar em prática, né? Então, a gente tentar aos pouquinhos realmente colocar em prática essa irmandade. E no plano doutrinário, estudar o evangelho. Acho que quanto mais a gente estuda, mais isso vai ficando claro, vai ficando fácil. Ensinar os valores de igualdade e promover diálogos e reflexões, igual a gente está fazendo aqui. Né? Acho que quanto mais a gente conversar, acho que mais isso vai ficando claro, vai ficando lúcido, né? E a gente precisa conversar com as crianças, precisa conversar entre os amigos, a gente precisa conversar na família, né? Aqui nós temos várias misturas, então a gente vem de sistemas familiares, né, que são enormes, que vêm lá de trás, e cada um tem uma estrutura diferente, cada um enxerga de uma forma, né? Então a gente também que está aqui, que está passando para os filhos, mas a gente também tem que passar para os nossos pais, para os nossos avós, né, que ainda tem avós, que às vezes neles ainda é mais forte que a gente, porque eles viveram numa época que o racismo era mais forte.
O estrutural, assim, a gente não tinha essa luz para entender que o que a gente estava fazendo era errado. Né? Então, a gente também tem essa obrigação de ensinar eles também, né? Então, vamos lá. Coloquei aqui, o movimento para um mundo melhor. Como que ele será construído, esse mundo melhor? Será construído por espíritos que compreendem a fraternidade como regra universal. Atitudes concretas de justiça, abandono do orgulho, crescimento moral da coletividade. Cada mudança extrema começa pela transformação de um coração. Né? Então, como eu falei para vocês, é começar aqui interno, começar cada um com o seu, e aí a gente vai espalhando a sementinha, né? Eu falei aqui do Brasil, que é o nosso país, que a gente mora aqui, né? Mas quem me conhece um pouco sabe que eu adoro este dorama, e aí eu tô abrindo a minha visão para outros tipos de racismo que tem lá fora, que eu nem tinha consciência, né? Então, assim, eu conhecia um pouco do racismo entre Taiwan e Japão, que é muito forte. Eu estudei com uma mulher que ela é filha de taiwanês com japonês, e as famílias não se falavam. Eles fugiram, eles casaram e fugiram dos dois países porque um não aceitava o outro. Lá é assim, uma briga muito forte até hoje. Ela sofreu preconceito na escola, porque ela estudou em escola de japoneses, mas como a mãe era taiwanesa, ela sofreu preconceito, né? Dentro da Coreia do Sul também tem o preconceito entre Coreia do Sul e Japão, porque na época da guerra, né, que o Japão acabou brigando com a Coreia, mulheres foram mandadas como escravos sexuais para o Japão, e assim, então assim, não é só no nosso país, né? É que cada país é diferente, cada país tem a sua história, né? Então, o estrutural lá é diferente do estrutural nosso aqui, né? Então, cada um tem que cuidar da sua bolha, onde a gente está, né? Mas isso acontece em todos os países de formas diferentes, né? A gente vê nos Estados Unidos que acontece, como tem o preconceito lá com imigrantes, e lá com imigrantes de todas as nacionalidades, né? A gente vê que isso tá no ser humano, mas que a gente está no caminho. A gente está no caminho para abrir os olhos, para mudar, para se conscientizar, para aprender e para a gente melhorar. Certo? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Ou quer fazer algum comentário? Não? Então eu vou encerrar relembrando algumas reflexões, né? Que o racismo é contrário às leis divinas. Somos todos espíritos imortais, filhos do mesmo Pai. A evolução não exige apenas oração e estudo, mas ação amorosa, consciente e justa. Né? Então vamos fechar os nossos olhos e que Jesus nos inspire na construção de uma humanidade mais fraterna, na qual nenhuma pessoa seja valorizada ou rejeitada pela cor da pele, mas reconhecida pelo que verdadeiramente é, um irmão em jornada de ascensão espiritual. Que todos nós, nesse momento, possamos nos conectar com os nossos sistemas familiares, imaginando aos nossos lados, nossos companheiros, nossos filhos à frente, e atrás de nós, atrás do ombro direito, a figura do pai, do ombro esquerdo, a figura da mãe, e atrás dos pais, os 4 avós, e atrás deles, os 8 bisavós. Mesmo que você não conheça, vai imaginando pessoas, e os 16 trisavós, os 32 tataravós, e assim por diante, vai imaginando um leque de pessoas que vai se abrindo a partir de você, e o seu sistema vai se conectando aos outros sistemas familiares,
nos tornando uma grande e única família universal, onde todos nós temos um ponto em comum, onde todos nós somos filhos do mesmo Pai, onde todos nós somos irmãos. E tendo essa plena consciência, vai imaginando que lá de trás do sistema vai vindo uma luz. Você pode imaginar a cor que você quiser. E que essa luz vai passando de geração em geração, trazendo toda a sabedoria, toda a honra, toda a dignidade, coragem, força, amorosidade, fraternidade, paciência, resiliência, fidelidade, lealdade, amor próprio, alegria, felicidade, abundância, prosperidade. E todas essas forças, energias vão chegando até você, vão te abastecendo, subindo pelos pés, passando pelo quadril, chegando até as mãos e até o topo de sua cabeça. E abastecidos com essas forças que vêm do sistema de cada um, todos nós possamos retornar ao nosso lar com essa paz, essa harmonia, com esses conhecimentos e possamos crescer, evoluir, aprender, ensinar e caminhar junto com Jesus. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.